Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Então, olha só, nessa aula de hoje nós vamos aprender a resolver uma equação do segundo grau completa, utilizando quem? Utilizando a fórmula de Bhaskara. Mas como assim, professor? Qual é a fórmula de Bhaskara? Vem comigo, veja o tanto que é simples resolver uma equação de segundo grau. Então, olha só, dada uma equação do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são diferentes de zero, tá? Então tem uma equação incompleta. Para resolver a fórmula de Bhaskara, nós vamos precisar calcular duas coisas. Primeira coisa que nós vamos precisar calcular é o nosso discriminante. Professor, quem é esse discriminante? Gente, vocês possivelmente já ouviram falar dele. É o famoso delta, tá? Então, toda vez que o professor pede para calcular o delta, ele está calculando o discriminante dessa equação. E o segundo passo, tá, beleza. Então, qual que é a forma do discriminante, né, professor? Então, vamos lá. O discriminante é b² menos 4 vezes o valor de a vezes o valor de c. Então, esse é o discriminante. Lembrando que a, b e c são os coeficientes da sua equação. E a segunda coisa a calcular, aí sim, nossa fórmula de Bhaskara. Quem que seria essa fórmula de Bhaskara? Vamos tentar entender? Olha só, a fórmula de Bhaskara vai ser o seguinte, de acordo com a minha incógnita, né? Geralmente, aqui no meu caso, a minha incógnita é x, geralmente vamos utilizar x, então x vai ser igual, ó, menos da fórmula b, mais ou menos raiz do discriminante dividido por 2 que multiplica o valor de a. Nossa, professor, que confuso. Não, gente, não é confuso. Vamos fazer um exemplo para você ver o tanto que isso é fácil? Olha só, imagine a equação x² menos 7x mais 6 igual a zero. Olhem só, pessoal, o primeiro passo, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, identifiquem o A, o B e o C. Então, vamos lá. Primeiro passo, identificar os coeficientes. Então, primeiro passo, identificar os coeficientes. Professor, quem são os coeficientes, pessoal? Os coeficientes são os valores de A, B e C. Mas, professor, não tem o valor de A. Gente, tem. Lembra o seguinte, ó. O número que multiplica x² é A, ó. O número que multiplica x² é A. Então, eu vou lá no número que multiplica x², professor, não tem número nenhum aí. Eu sei, gente. Quando não tem número multiplicando, significa que é o número 1, porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, isso significa que o A é 1. Então, olha só. O A é igual a 1. Quem é o B? B é o número que multiplica x. Neste caso aqui, o menos 7. E o C é o termo dependente, que tem o valor 6. Então, primeiro passo, identificar os coeficientes. Segundo passo, calcular o discriminante. Então, segundo passo, calcular o discriminante. Observem bem aqui, ó. Como é que eu calculo o discriminante? Bom, professor, o discriminante é b² menos 4ac. Então, vamos fazer isso, ó. b² menos 4ac. Como você já identificou no primeiro passo, fica fácil. Observe que o b é menos 7, então fica menos 7 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica o valor de a, que é 1, que multiplica o valor de c, que é 6. Bom, menos 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. 7 vezes 7 dá 49.
Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então, 49 menos 24 dá 25. Então, pronto, ó, calculei o meu discriminante, que é o famoso delta. E o terceiro e último passo, pessoal, então vamos lá, ó. Terceiro passo é a fórmula de Bhaskara. Então, fórmula de Bhaskara. Bom, para utilizar a fórmula de Bhaskara, primeiro passo, vamos escrever a fórmula de Bhaskara, né? X vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 que multiplica o valor de A. Vamos fazendo aqui na sequência, olha só. Pessoal, percebam que esse menos aqui é da fórmula, ó, menos o valor de B. O meu B, ele é menos 7, então abre parênteses, ó, menos 7. Aí, mais ou menos raiz quadrada do discriminante. O discriminante é 25. Dividido por 2 que multiplica o valor de A. O A vale 1. Então, beleza. Agora, organizando um pouquinho melhor. Menos vezes menos dá mais. Então, aqui eu tenho 7 mais ou menos. Pessoal, qual é a raiz quadrada de 25? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 25? É o 5. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte. Vocês concordam que eu tenho 7 mais ou menos 5 sobre 2? Então, eu tenho que desmembrar isso daqui. Então, eu vou calcular o meu x1 e o meu x2. Então, olha só. Quem é o x1, professor? Bom, o x1 você vai fazer 7 mais 5 dividido por 2. Pessoal, 7 mais 5 dá 12. Dividido por 2 dá 6. Beleza. E quem é o x2? Bom, o x2 ele vai ser 7 menos 5 sobre 2. Pessoal, 7 menos 5 dá 2. Dividido por 2, o resultado disso é 1. Então, pronto, ó, qual é a solução dessa equação do segundo grau? A solução dessa equação do segundo grau é 1 ou o 6. Ou seja, tanto 1 quanto o 6 satisfazem essa igualdade aqui. Então, tá aí, nessa terceira aula, o nosso objetivo era resolver uma equação do segundo grau completa, utilizando quem? A fórmula de Bhaskara. Meninos, qualquer dúvida, voltem o exercício, tentem observar cada um dos passos. E a coisa mais importante, resolver exercício, tá? Então, resolvam os exercícios para que vocês possam aprender isso com tranquilidade. Até a próxima aula.